aqui, ó. Isso. Ele não é para dar aquelas telas pretas mais não, precisava mesmo formato. Eu estava com dó porque tem que instalar, mas nós estamos aqui, deixa eu botar aqui a câmera, eu aprendi assim. Hoje é dia 28 de setembro, nós estamos estudando essa lição. Tem que tirar a câmera. Essa lição, vamos ver. Essa aqui é a lição de número 5, deixa eu ver se é. Lição de número 5, né? Jesus, o unigênito do Pai. Tem parte 1 e tem parte 2. E nós vamos continuar onde a gente parou, né? Nós não temos compromisso com lição, vai passando assim. Mas eu convido os irmãos, nós vamos dar início. Aleluia. Amém? Orando. Glória a Deus. Oramos. Eu não sei mudar ainda para a minha câmera, eu não sei como é que faz. Durante a semana eu aprendo. Santo Deus e bendito Pai, então nós estamos aqui nesta manhã para a glória do Teu nome santo. Ó Deus, aqui está essa classe de adultos da Igreja de Deus em Mambaí. Vários irmãos ainda estão chegando. E nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. E temos mais 3 congregações, onde cada uma tem uma classe. Então nós temos aqui em Mambaí 11, com Vila 12, Baru 13. Nós temos 13 salas de escola dominical funcionando pela Igreja de Deus aqui no município de Mambaí nesta manhã, né? Amém? O Senhor nos abençoe e possamos receber do Teu Espírito Santo, ó Deus, inteligência espiritual para entender as coisas espirituais que são do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vimos várias coisas. Nós vimos Jesus como o Verbo. Irmão, que Jesus é Deus. Por incrível que pareça, não há muita dificuldade em entender que Jesus é Deus. Quer dizer, a dificuldade, irmãos, quando veio... eu sempre tenho que lembrar de história, né? A Igreja Católica, durante a chamada Idade das Trevas, que é o milênio da Igreja Católica, foi do ano 500 até na Reforma 1500, ficou 1000 anos. A Igreja Católica reinou na Europa 1000 anos. Durante esse tempo, irmão, o analfabetismo era quase 100%. Inclusive imperadores analfabetos nós tivemos. E só quem sabia ler era realmente os sacerdotes católicos. E o povo tinha que depender do que eles dissessem. Eles dissessem, não tinha como conferir, né? E também, irmãos, a ideia de que o conhecimento humano, a filosofia grega, a egípcia, a babilônica, isso não pode não. Seria equivalente a dizer que crente só pode ler livro. Seria equivalente a isso. Jogar toda a ciência fora. Mas aí vieram as reações. E veio uma coisa chamada... Teve um renascimento. Olha o nome, renascimento. O que foi renascimento? Os homens se cansaram daquilo. Começaram a dizer, existe verdade na ciência fora da Bíblia. Existe uma razão humana. A luta entre razão e revelação. A Bíblia é revelação. A Bíblia não é fruto da razão, da inteligência, da capacidade humana. Deus usou o homem para escrever, mas a Bíblia toda é produzida por revelação de Deus. E aí, então, irmãos, a razão humana foi totalmente jogada fora. Então, no Renascimento, faltando 1300, 1350, as coisas demoravam naquele tempo. Houve um renascimento que dizia assim, não, nós temos que considerar o que a razão humana produziu, o que a inteligência humana
descobriu. Aí houve o tal do Renascimento, voltou-se a ler os livros clássicos da filosofia grega, egípcia, babilônica, enfim, a cultura intelectual humana. Mais adiante veio o tal do iluminismo. A palavra iluminismo significa iluminar. Quer dizer, você está num lugar escuro, né? Você vai lá, inclusive o logotipo do Windows é uma janela, Windows quer dizer janela. O logotipo do Windows é uma janela jogando luz. E aí, irmão, nesse iluminismo se passou ao contrário. Presta atenção, se antes só o que valia era a revelação de Deus, a razão humana não tinha lugar, agora mudou. Agora só vale o que é atestado pela razão humana. Se alguma coisa, irmãos, é contra a razão humana, nós não podemos aceitar. Então, uma das coisas que a razão humana não entende até hoje, são as duas naturezas de Jesus. Jesus é inteiramente Deus, santo, infinito, imutável, etc. E Jesus é totalmente homem, natureza humana, alma humana, espírito humano, homem. E que não há conflito entre isso. E que não é uma fusão, irmão. Jesus é um semideus. É uma parte de Deus com uma parte de Deus que misturou, ou que Jesus é um Deus humanizado. Não, são duas naturezas distintas, inteiras, e que não se confundem, e que existem juntos. Então, irmãos, a razão humana sobre isso é impossível de existir. São duas coisas que não tem como colocar. É como colocar água e óleo. Essas duas coisas não têm condições. Então a razão humana vem negando. Uma coisa nós temos certeza, que Jesus era homem. Então, como não pode existir homem em Deus, nós temos que negar que Jesus era Deus, porque senão não podemos analisar. Então, irmão, vem muita negação de que Jesus é Deus. Houve, irmãos, depois do tempo da reforma mesmo, até pelo século XVIII, durante os 3 séculos, uma negação total de Jesus como Deus. Jesus continuou sendo venerado, exaltado, mas como um profeta de uma incomparável com os outros profetas, um mestre de uma sabedoria incomparável com outros mestres. Mas Jesus foi reduzido a um grande homem, eliminou-se totalmente a divindade. Mas aí Deus levantou pastores, teólogos, geralmente luteranos na Alemanha, que se opuseram e conseguiram dizer, por A mais B, que embora a razão humana não consiga entender, é como a Trindade, tanto que é chamado de mistério da Trindade. Porque são 3 pessoas distintas, que pode ficar uma de frente da outra e conversar, mas que formam um só ser. Só sei que é Deus. 3 pessoas distintas, pode um pegar na mão do outro, conversar, não é que é, e que é um só ser, a Trindade também. Aí a revelação, que Jesus é Deus, a Bíblia mostra, e que Ele é homem também, é revelação. Então, irmão, nós ficamos na revelação. Onde a razão humana não alcança, nós usamos a palavra mistério. É um mistério que nós cremos, porque a Bíblia diz. E a gente já sabe disso. Nós não temos necessariamente que entender, nós temos que crer. Crer. Se puder entender, melhor. Se não puder entender, a gente crê. Então, irmão, vê aqui, que Jesus é Deus. A gente vê, por exemplo, Jesus disse aqui em João, antes que Abraão existisse, mas você não tem nem 50 anos. Responderam para ele, lá em João, você não tem nem 50 anos, como é que você existe antes de Abraão? Então Jesus mesmo declarou a pré-existência dele.
Ele é um ser pré-existente. Aqui ele não está declarando que é Deus. Declarando que ele é um ser pré-existente. Abraão, de Abraão a Jesus não tem 2000 anos. Agora João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, dizendo que Jesus encarnado é Deus. Até aqui, irmão, nós não temos muita dificuldade. Sabe onde é que nós temos mais dificuldade? Hoje, é em aceitar que Jesus foi homem. Nós vimos aqui no Antigo Testamento, Jesus aparecendo como anjo de Jeová, nós já vimos, que Jesus, Pai e Espírito, na Trindade nós já vimos que são três pessoas iguais, em poder e autoridade. O que existe é uma coisa chamada economia de Deus. Existe distribuição de tarefas. Existe distribuição de tarefas. Inclusive, presta atenção nisso aqui. O Pai envia Jesus. Jesus envia quem? Santo. Irmão, o fato de Deus enviar Deus, não só que tem dois ramos grandes do catolicismo. Tem o catolicismo romano e tem o catolicismo ortodoxo grego, que é o catolicismo da Rússia. Dois grandes ramos do catolicismo. A diferença sobre as imagens é que o catolicismo romano aceita imagem de 3 dimensões, escultura e tal. E o catolicismo grego, que é o da Rússia, só aceita pintura. Ele não aceita imagem em 3 dimensões, só aceita pintura. Mas a divisão, irmão, a divisão do catolicismo foi: quem é que envia o Espírito Santo? Lá no catolicismo, você diz o Pai e o Filho. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. E o catolicismo romano, não, quem envia o Espírito Santo é Jesus. Isso deu um motivo, irmão, mas que é tão simples: quem é que envia? Mas o fato de Jesus enviar coloca você. Agora, irmão, Jesus gerado pelo Espírito é uma coisa mais complicada. Que Jesus é homem. Em que sentido? Irmãos, interessante. Agora, tem também aqueles que negavam a divindade de só Jesus lá no tempo de Jesus. Jesus foi só homem. Inclusive, um movimento, vocês vão ver e pesquisar, se procurar no YouTube, interpretações sobre as naturezas de Jesus, tinha um grupo chamado Ebionita. Aprendi a mexer com a criança. Ebionita. Jesus. E esse nome Ebionita, irmão, que ele é interessante, significa os pobres. Vocês lembram que eu fiz toda aquela recapitulação que Lucas apresenta de Maria, de condição humilde, e que Jesus representava um movimento chamado os pobres de Jeová, os anauim de Jeová, lembra? Que a gente viu aqui na lição passada que pobre aqui não é classe social. Pobre de espírito é uma classe o quê? Espiritual. Então tinha um grupo de judeus que se identificavam que o verdadeiro adorador de Jeová, ele não é dominado pelo dinheiro. Ele não mata e morre pelo dinheiro. Ele não é governado pelo dinheiro. Ele é pobre. Por mais que Deus o abençoe com bens terrenos, ele é pobre. Ele veio a esse mundo sem nada, e ele sabe que deste mundo ele não vai levar nada, e ele sabe que tudo pertence a Deus, ele é apenas um mordomo. Jesus pertencia a esse movimento. Agora, parece que os ebionitas, era o próprio movimento em que Jesus fez parte, era o seguidor mais perto de Jesus. Depois de não, Jesus só foi homem. Jesus só foi homem. Jesus não foi Deus. Mas aqui, irmão, a coisa complicada. A grande pergunta é a seguinte: vou mostrar, ver se consigo botar aqui para vocês. A grande pergunta, irmãos, é o seguinte: que natureza Jesus tinha? Por quê? Por quê? Deixa eu fazer. Por quê? Já vimos aqui, né? Vou colocar aqui, não vai precisar, os anauim de Jeová.
Adão, irmão, Adão. Adão foi um ser que experimentou duas naturezas. Essa aqui é a questão. Oi? Faça isso não, eu mexe não, deixa isso não. Antes da queda, e depois da queda. Isso aqui, mas isso aqui dá um problema para o pessoal da predestinação. Adão, na queda, a energia lá, ainda bem que eu não estou ligado nela. Também eu não estou ligado na energia não, nem nada, já está tudo em cima. Meu mouse hoje também resolveu, deve estar acabando aqui. Onde é que vira? É aqui que vira, né? Aqui na ponta. Oh, Jesus, me ajuda a virar essa seta, acho que é aqui. Agora o mouse vai, acho que é aqui. Isso. Adão. Vou colocar aqui, irmãos, o mês de Adão, pra você entender isso aqui, isso que é importante. Isso não tem na nossa lição, não. Mas é um assunto tão importante que eu já achei interessante. Adão. Natureza de Adão. Antes da queda. Na predestinação chama assim, irmão, vou colocar aqui, é um termo técnico, eu já disse que eu não vou economizar com vocês, chama lapsariana, não entendi isso que é agora, peraí. Pré-lapso quer dizer queda, né? Porque eu vou dizer porque isso aqui é interessante, um pré-lapsariano. E pós. Vou colocar aqui lapsariano de novo. Lapsariano. Pós-lapsariano. Para quem acredita, irmão, como os calvinistas na predestinação, o que é a predestinação? É que ele já está salvo. Não é bem assim. É que Deus disse, eu vou querer esse daqui, ó. Da humanidade eu vou querer esse. Essa não tem, isso aqui eu quero para mim. Isso aqui eu quero, é meu. Irmão, eu tive um amigo que já morreu, o pastor Abimael, da presbiteriana aqui. Ele foi inaugurado, foi imposto. Ele tem uns argumentos que eu achava interessante. Ele falou assim, verá? Eu já li muito sobre isso, irmão. Eu já li, quando eu falo disso aqui, que alguém fala assim, irmão, eu não creio na predestinação. Aí assim, eu te pergunto assim, quantas centenas de páginas você já leu sobre o assunto? Não, eu já ouvi falar que não presta. E você verá, se for depender do homem decidir querer Deus, quantos que vão querer na humanidade? Nenhum. Deus sabendo disso, Deus vai escolher, porque daqui, se for mesmo escolher, tá, mas eu não estou defendendo. Mas a grande pergunta que eles fazem é, Deus escolheu os que iam ser dele antes da queda ou depois da queda? Bom, não vou entrar nessa questão. Mas o certo, irmão, é que a natureza de Adão antes da queda era uma. Ela não era corrompida, era santa, igual a Deus. E quando o diabo disse, ele já era igual a Deus, no sentido de atributos, de santidade. Depois da queda, a natureza humana ela é totalmente depravada. Irmão, nossa natureza humana ela é totalmente depravada. Não quer dizer que todos nós vivemos uma vida totalmente depravada. Mas que nós temos em nós o potencial, cada um de nós,
de ser o ser humano mais depravado da Terra. Cada um de nós tem o mesmo potencial. Agora vem cultura, criado na igreja, não sei o que, uma série de coisas que vai. Mas cada um de nós pode ser uma mistura de Fernando de Beiramar com Milagre, qualquer um de nós pode ser. Aí a minha pergunta, que eu estou adiantando chegar com vocês, a grande pergunta é: Jesus tinha a natureza pecadora de Adão? Eita! Que de outra forma, se falar assim também, ó, outra maneira de explicar isso aqui, ó, impecabilidade e pecabilidade. Olha o reloginho. Jesus, pecabilidade. Existia. Deixa eu botar mais no meio aqui um pertinho do outro. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu botar ele no centro. Jesus tinha a possibilidade de pecar. Havia na natureza de Jesus a possibilidade de ele pecar ou não. De forma alguma havia a possibilidade de que Jesus tivesse. Essa questão não sei se é interessante para vocês, para mim é. Para mim é, até porque no nosso meio hoje pessoas confundem as duas naturezas de Jesus. Aqui é Jesus Deus, aqui é Jesus homem. Não tem Jesus, é uma pessoa. Não, Jesus não é duas pessoas, duas naturezas. Jesus, pessoa de Jesus Deus, e não tem, Jesus não é, Jesus é uma pessoa só. Estão entendendo? A pessoa de Jesus, essa pessoa de Jesus tem duas naturezas. Nós também temos, irmão. Não é? Mas nós também temos duas naturezas. Ou não temos? Nós temos o velho Adão, morreu? O velho Adão morreu, irmão? Não. Se você não der alimento, ele está igual um cachorro. Até a ilustração, você vai botar dois cachorros para brigar. Um desses você deixa sem dar comida, o outro você leva para passear, para correr, para exercitar, dá adulto, dá ração, dá tudo. Quem vai vencer a briga? Então, irmão, nós temos a natureza de Adão em nós, e nós temos agora a natureza de Cristo. Quando a gente não é crente, nós só temos uma natureza, a natureza depravada de Adão, então não tem chance. Quando a gente converte, o Espírito Santo implanta, a gente nasce de novo, nasce em nós uma nova natureza, que Pedro diz que é a natureza de Deus, mas a gente não deixa de ter, nós passamos a ter as duas. Sabe aquele texto de Gálatas, a luta da carne contra o Espírito, todo mundo conhece? Todo crente, irmão, tem uma luta. Carne significa a natureza depravada de Adão. E o Espírito, a nova natureza de Cristo que eu tenho. Nós temos, todo crente tem essa luta. É onde vem a tentação. E a tentação, principalmente, ela não vem de fora de mim. A tentação não vem do diabo. A tentação não vem de mulher nua em revista. Quantas revistas de mulher nua tinha no Jardim do Éden, quando Adão pegou? Então não veio de fora. O diabo diz que a nossa tentação vem de dentro. Paulo diz assim, irmãos, o pecado que habita em mim. Nós não. O John Owen, eu já fiz um estudo grande aqui, irmão. Ele fez um estudo grande sobre o pecado que habita em mim. Significa que eu não tenho que estar buscando, irmão, responsáveis. Se eu caio em pecado, eu não tenho que culpar a mulher, o governo, o pastor. A fonte do pecado está em mim. Agora, existem elementos externos que me estimulam, mas a decisão é minha, né? Então, irmãos, nós também temos essa luta. Agora, e essa é assim, aí depende. Se você alimenta a natureza de Adão, do que a natureza de Adão gosta de se alimentar? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para lembrar rapidinho aqui, ó. Para lembrar rapidinho.
Ó. Para você lembrar, isso aqui, irmão, se você alimentar a natureza de Adão com isso, ela vai ser aquele cachorro que vai ficar forte. Natureza, circuncisão, prostituição. Pastor, Hebreus 4,15. Já vou chegar nele, está separado aqui já. É esse daqui. Foi em cima. Irmão, se eu alimento a natureza de Adão com prostituição, o que esse cachorro vai ficar? Forte. Impureza, que é todo tipo de porneia. Lascívia, a palavra lascívia quer dizer um desejo descontrolado, uma obsessão. Desejo lascívio, como diz aquela mulher da escola do professor Raimundo, só pensa naquilo. De noite. Tem gente que até, irmãos, igual existe viciado, por exemplo, a sexo, tem os alcoólicos anônimos, tem o sexo. Tem gente que é viciado em sexo, tem que ir para a clínica. 24 horas por dia dormindo, sonha, só pensa nisso, é lascívia. Idolatria, feitiçaria. E no original, irmão, a palavra feitiçaria é fármaco, que significa droga. Que é feitiçaria. Nós acham que. Eu já fui no terreiro de macumba para você. Eu ia lá porque a pinga era de graça, né? Não. Mas o indivíduo, para incorporar, ele pega uma garrafa de 51 e vira. Esse cara vai estar o quê para incorporar? Ele vai estar drogado. Todo terreiro, irmão, de Umbanda lá serve amarás, é bebida mesmo, quer dizer, é droga, né? O Santo Daime, fiz parte do Santo Daime, ajudei a introduzir toneladas de litro para vender para a Europa daquela bagaça, e é aprovado pelo Conselho Federal de Entorpecente. Por quê? É livre, porque é usado em ritual religioso. Você bebe o trem, canta uns contos lá do centro, não tem nada a ver os contos. Você viaja, para quem você conversa com Buda, com Virgem Maria, com quem você quiser. Viaja, porque ele quer dizer. Mas como é usado em ritual de religião, tá bom, religião e droga, você mandou junto, né? Olha lá. Inimizade, porfia, ciúme, inveja, bebedice, glutonaria, tal. Então, essa é a natureza de Adão. Se a gente alimenta, ela vai ficar forte. Se eu não dou esses alimentos para a natureza de Adão, ela vai ficar debilitada. Agora, a natureza de Cristo gosta de quê? De que ela se alimenta? De palavra. O que mais? Oração. Congregar, Deus diz congregar. Jejuar, sempre ficar em jejum. Dar testemunho de Jesus, aí eu estou alimentando, ela vai ficar forte. Mas então, irmãos, a grande pergunta é: qual dessas naturezas Jesus tinha? Ele tinha Jesus. Não, veja que interessante isso aqui. Ele tinha, vou lá e vem cá, ó. Quando a gente vai lá em Mateus. Mateus começa Jesus a partir de quem? Livro de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A natureza de Jesus é a natureza de Abraão. Jesus é filho de Abraão. Aí ele pega de Abraão para cá. Mas natureza boa, né? Uma natureza de Abraão era igual à natureza do Bin Laden, do Fernando, é a natureza humana. Mas já quando você vê, que é interessante, irmão, como é que Lucas é cruel. Lucas já diz aqui, que essa genealogia é interessante por isso, irmão. Ó. E Lucas vai colocar a genealogia lá no capítulo 3, me parece. Depois que nasceu João, que não sei o que, os anjos, circuncisão, Jesus volta, aconteceu tudo, João Batista prega, aí João dá testemunho, já vê a genealogia. Para Lucas, Jesus era filho de José, que era filho de Eli, que era filho de não sei quem, e que era filho de Adão. Lucas vai dizer, Jesus era filho de Adão. Quer dizer, ele é da raça humana. Ele herdou a natureza de Adão.
Jesus tinha a natureza de Adão. Mas essa natureza de Adão que nós temos, o que Davi diz no Salmo 51? Quando é que ele começou a ser pecador? Em pecado? Você viu minha mãe. Então, irmão, o feto, isso é importante também. Eu ouvi esse dia, alguém falando, me dói. O que é que uma pessoa tem que fazer nesse mundo para ser pecadora e condenada? O que ela tem que fazer? Nada, só nascer. Tem que nascer. Ah, você vai para o inferno se você usar droga, e se não usar droga? Também vai. Vai do mesmo jeito. Se você prostituir, você vai para o inferno. Se não prostituir, vai do mesmo jeito. A questão, mas é a natureza. Todos pecaram e fizeram o quê? Foram. O problema, irmão, é que o pecado destituiu o homem. O homem não tem mais comunhão com Deus. O homem e Deus são dois estranhos. Inclusive, em Romanos diz, são inimigos. O homem se declarou inimigo em guerra, se quiser. É como Venezuela e Estados Unidos, são inimigos. E aí nós, cuidado com essa pregação. O que eu tenho que fazer para você só tem que parar de fumar? Você pode parar de fumar? Se arrependendo dos pecados. Agora, pregação original. Lembrei da estou acrescentando isso às minhas pregações de novo. Pregação de João Batista. Pregação de João Batista. Arrependa-se. Aí sim. Jesus disse a Nicodemos: tem que nascer de novo. Agora, pode nascer de novo e continuar no vício? Não, por quê? Porque a nova natureza em mim, ela pede outra comida. Eu faço a comparação assim: uma pessoa que bebia água lá da Braúna, daquele poção, daquelas águas salobras, daqueles que tem lá que o gado bebe, você não tinha outro, você bebia. Agora você tem uma água de poço, água limpa, você vai continuar bebendo daquela água? Então, uma pessoa bebia daquela água, mas não conhecia outra. Agora que eu conheço, né? Eu ouvi recente, eu estou preocupado, um membro da nossa igreja aqui no nosso distrito, foi lá em casa, conversou um monte de coisa. Ó, irmão, o irmão teve lá, pregou, o que nós temos que fazer para ganhar a salvação, Renato? O que nós temos que fazer para ganhar salvação? E deixou claro, não basta que é em Cristo, não. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que ganhar, filha. Falei, no dia que chamar para pregar nessa igreja, eu estou com o sermão prontinho. Vou descascar o abacaxi de cima e embaixo. Então, mas aqui vem a pergunta. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam o problema? Porque hoje há uma tendência entre nós, Jesus era homem, mas não é igual eu, não. Jesus nunca pecou, mas também é porque ele não era como eu, não. Se ele fosse como eu, então a pergunta se Jesus não pecou porque ele tinha uma natureza diferente, ou ele não pecou porque não pecou, porque não cedeu. Aí o João já citou aqui, irmão, ó, minha filha está acabando. Hebreus 4,15, ó, Hebreus 4, verso 15. Esse versículo aqui é chato. Aqui na nossa lição, vou voltar aqui na lição de você ver, nós vamos dizer o seguinte, ó. Vou dizer assim, razões para a encarnação. Porque foi necessário que o Filho de Deus... Irmãos, inclusive, tem um problema, diz assim, Deus se fez homem. Não é bem Deus que se fez homem, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa, conforme nós chamamos, o Logos se fez homem. Né? O Pai nunca se fez homem. O Espírito Santo nunca se fez homem. Então, tecnicamente, Deus se fez homem é errado, porque Deus quer dizer que foi a divindade toda. Não foi a divindade toda que se fez homem, foi uma pessoa. Por isso que é importante a distinção entre uma das pessoas se fez homem. O Verbo se fez homem, o Verbo. Deus todo não. Né? Então, irmão, primeiro,
tinha que morrer como oferta pelo pecado. Veio para morrer como oferta pelo pecado. Muito bem. Aqui, inclusive, Jesus morreu na Páscoa. Jesus era como o cordeiro da Páscoa, se oferecia quando pecava. Eu tenho que morrer. O salário do pecado é? Jesus morreu? Sim. Mas só morre pecador, a morte. Inclusive Paulo diz que o pecado passou de um para o outro, e a prova disso é que todo mundo morre. Todo mundo deixou o pecado. A prova do pecado é que todo mundo morre. Jesus morreu ou não morreu? Inclusive Roma pagou uns soldados lá, subornou, para dizer que, inclusive que não, que roubaram o corpo dele, que ele ressuscitou, mas morreu. Então, irmão, Jesus sofreu nele a principal consequência do pecado, que é a morte. Vamos lá. Muito bem. Agora aqui, irmão, para ser o sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. Faz a função do profeta para o sacerdote. Irmão, os ofícios de Cristo: rei, sacerdote, profeta. Jesus veio como profeta. Lucas: eis o profeta Jesus. Jesus está assumindo agora como sacerdote. Qual a diferença entre o sacerdote e o profeta? Todos nós também temos esse ofício, irmão. Reinaremos com Cristo. O profeta é aquele que vai lá em Deus e pega o recado de Deus e vai lá e diz para o povo. O sacerdote é aquele que vive no meio do povo, pega o pecado do povo e traz diante de Deus, apresenta e diz: Senhor, perdoa. O profeta intercede pelo pecador, o sacerdote intercede pelo pecador. O profeta mostra ao povo o seu pecado, igual João Batista. E o machado já está na raiz da árvore. E toda árvore que não presta vai queimar no fogo. Basta de cobra. Esse é o profeta. Pecador, esse é o profeta. O sacerdote diz: Senhor, tem compaixão. Jesus hoje vai estar como sacerdote. Ele está intercedendo por mim e por você. Por isso que diz que se pecar, não é para pecar não, mas se pecar, nós temos um advogado sacerdote. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, porque temos um intercessor por nós. É por isso que você está vivo até hoje. Você peca, tem alguém dizendo: Pai, perdoa. Então, bom, para ser sacerdote, tem que ser alguém do povo. Os irmãos sabem, o sacerdote do Antigo Testamento, antes dele entrar para oferecer sacrifício pelo pecador, o que ele tinha que fazer primeiro? Oferecer pelos dele. Oferecer pelos dele. Para depois, agora diz aqui que Jesus é diferente. Jesus nunca teve que oferecer sacrifício por ele. Jesus diz em João 8: quem me convence de pecado? Qual de vocês me convence de pecado? Então, irmão, para Jesus ser sumo sacerdote, ele tinha que participar em tudo da vida humana, com exceção do pecado. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora então chegamos aqui, irmãos, Hebreus 4,15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi o que, irmão? Em que? Todas as coisas. A nossa semelhança. Quer dizer, Jesus foi tentado à nossa semelhança. Quer dizer que ele foi tentado como? Do jeito que nós somos. Deixa ser tentado, Jesus foi. Jesus sabe o que é tentação. Você diz: Jesus, me socorre, eu estou sendo tentado. Ele sabe do que você está falando? Ou não sabe?
Se bem, irmãos, quando Jesus foi tentado em tudo, irmãos, o diabo sabe no que ele pode te tentar. Ele é esperto. Ele não fica batendo em ferro frio, por assim dizer. Tem coisas que o diabo sabe que é perder tempo com você. Mas Deus te diz, nessa aqui eu entro de braçada na vida dele, é bem aqui. Entendemos isso, irmão? Não adianta. Por exemplo, eu não acredito que Jesus foi tentado sobre sexo, não acredito. Para ele é um problema resolvido. Paulo inclusive diz: eu queria que todo mundo fosse solteiro que nem eu. É uma beleza ter os neurônios só para Jesus, não tem que ter 90% dos neurônios para o cônjuge. Maravilha, não tem problema. João, apóstolo, era solteiro. Os apóstolos, a sessão de pedra, tudo solteiro. Então, irmão, veja bem. Algumas pessoas aqui, o diabo sabe que vai tentar para roubar uma bicicleta. Não vai perder tempo, mas ele sabe. Não sabe o tal do calcanhar de Aquiles? Que a irmã perguntou: irmão, onde é que está na Bíblia o calcanhar de Aquiles? Não era isso, não. Aquiles era um guerreiro. Ele usava uma armadura que cobria tudo e só tinha um lugar que não podia, que era no calcanhar, porque o pé tem que dobrar. Era um lugar. E alguém conseguiu meter uma flecha envenenada no calcanhar dele. É assim, irmão. Você é um Aquiles. Você tem 200 lugares onde a flecha não entra, mas tem um desse tamanhozinho e o diabo sabe onde é. Então Jesus foi tentado em tudo a nossa semelhança, quer dizer, naquilo em que você mais é vulnerável, Jesus foi. Mas, irmão, tentação por tentação é tudo igual. Qual é o objetivo da tentação? A palavra pecar, irmão, significa errar o alvo. Errar o alvo. A gente que atira sabe muito bem o que é errar o alvo. É fazer você errar o alvo. Qual o alvo? Da santidade, das obras da carne. Nós acabamos de ler. Não, quem pratica essas coisas não erra. Aí eu fiquei aqueles apresentadores da televisão, eles prendem os irmãos: porque a igreja proíbe isso. Mas a igreja não tem nada a ver com isso, não. Se fosse a igreja, a Bíblia diz que o reino é de Deus. E ele diz: no meu reino eu não aceito. Agora vai começar com ele. O reino é dele, ele é dono. É como você ter uma terra. Na minha casa, por exemplo, tem o portão para dentro. Tem gente lá dentro do portão para fora. Não deixa entrar em casa nenhum. Não é casa é minha. Vem lá drogado, me pedir dinheiro, me pedir para levar não sei para onde, eu atendo do portão para fora. Não recebo. Fazer o quê? Então o reino é de Deus, ele diz: eu não recebo. Mas aí, irmãos, nós temos a tentação da carne para praticar aquilo ou não tem? Ou ninguém aqui é tentado? Obras da carne? Tentado. Aonde é que você é tentado? Aí depende. Alguns dos irmãos aqui, nunca o diabo vai tentar para usar droga. É bater e ferro, né, Zé? Perdeu tempo. Mas ele sabe que tem um lugarzinho que você bater, meu amigo. Então, irmão, a tentação é a mesma. Tanto faz se quem é tentado para roubar, como quem é tentado a usar droga. São coisas. Mas a essência da tentação é fazer você errar o alvo. Jesus sabe a essência da tentação, entendemos isso, irmão? Não quer dizer que ele foi tentado na nossa semelhança, que ele foi tentado nas mesmas coisas que eu, mas a essência do que é ser tentado, ele sabe o que uma pessoa quando está sendo tentada, o que ela passa. Eu digo para os irmãos, a tentação de Jesus em Mateus, no deserto, vou repetir isso aqui sempre. Jesus foi tentado a praticar qual obra da carne lá no deserto? Nenhuma. Jesus foi tentado, e a gente vai entender isso cada vez melhor, a se desviar da sua missão. Quando o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras transformem em pão, ele não está duvidando que Jesus pode mandar as pedras transformar em pão, não. A tentação é: se tu és filho. Você é mesmo quem você acha que Deus mandou você no mundo para ser?
Deus te mandou para ser pastor mesmo? Ué, e tem alguns que não foi, e é porque Deus tem que ser. Irmão, vocação e ministério, cada um de vocês sabe o que tem. E deixa eu lembrar, ministério não é só aqui na frente, com credencial. Cada um de vocês tem o seu ministério. Todos nós fomos salvos para servir. Não é só para ir salvo do inferno para o céu. Se fosse Jesus levado, foi deixado na terra, na igreja. Porque no reino de Deus, nós estamos implantando o reino de Deus na face da terra, e você tem uma parte nisso. A gente canta assim, quem tem talento, e teve um recebeu 5 talentos, multiplicou, outro recebeu, e um recebeu um talento, fez o que com o talento? Enterrou. Irmão, a principal objetivo do diabo não é nem aqueles lá que João diz, se você pecar e confessar, está perdoado. É fazer você enterrar o seu talento. Essa é a maior das tentações. Por quê? O que você fez com o talento que eu te dei? Eu enterrei, servo mau. Joga ele na fé, joga ele, pastor. E aí, irmão, Jesus é 5 vezes por dia. Depois, sobe aqui no templo e se lança. Está escrito aos teus salmos. Diabo citando o Salmo 91. Tem crente que abre o Salmo 91 na sala, deve ser para convidar o diabo para ler. Ele gosta, ele sabe de cor. Abre o Salmo 91, ele diz, opa, é o meu preferido, é o 91 também, igual você. Vamos conversar sobre ele? Aí distorce. Para ser espetáculo, para provar para o mundo. Aí a terceira tentação foi igual, ó, você veio para ser rei, olha todos os reis da terra, eu te dou. Para que o caminho da cruz? Eu te dou. Se prostrado me adorares, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. E o diabo foi embora. Então a tentação de Jesus não foi a respeito de negar a palavra de Deus. Está escrito, só a Deus adorarás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai mandar ele pular. Correto? Então, irmãos, quando Jesus foi tentado, eu entendo. Você devia se perguntar isso. Graças a Deus que eu não sou como aquele publicano, eu não vivo em adultério, eu não vivo nos bares, eu não vivo nas festas. E o seu talento, onde é que está? Você não faz nada disso, mas o talento está enterrado, você está pior do que o cachaceiro. Diante de Deus, presta atenção nisso, irmão. Talento, né? Então, irmão, Jesus foi mais sem pecado. Esse mais sem pecado aqui quer dizer, problema. Foi sem pecado porque Jesus não tinha pecado, ele era impecável, não havia possibilidade alguma de Jesus pecar, ou ele havia possibilidade, mas ele não pecou. Ele resistiu ao diabo. Pois é. Irmão, uma tentação para alguém que não corre o risco de cair na tentação, é tentação? Não. Se Jesus não tivesse corrido o risco de ter caído, quando eu vou a Jesus, me ajuda que eu estou sendo tentado, ele vai saber que eu estou passando? Então, irmãos, o risco era real. O risco era real. Então, quando fala da natureza de Jesus, bom, agora veja que interessante, que nega que Jesus não era gente igual a nós. Quando a gente volta aqui em Lucas, ó, a gente volta aqui em Lucas, ó. Lucas é interessante que ele fala um dos pastores, né? Quando Jesus nasce, os pastores, aqui. O anjo diz,
Irmão, tem uma dúvida aqui entre os anjos e os pastores e os magos do Oriente. Porque quem fez aquele tal de presépio foi o Francisco de Assis, o anjo, o santo ecológico. Gostava de bichinhos, conversava com os passarinhos, ele era um crente meio xarope, conversava com os peixes e tal. Ele fez aquela coisa, aí lá no presépio tem Jesus, os pastores e os magos entregando os coisas. Mas os pastores, foi na noite em que Jesus nasceu, na noite. Diz que é noite porque os pastores guardavam durante as vigílias da noite. Então Jesus nasceu de noite. O anjo apareceu, tal. Isso será por sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas, deitada. Mas por que envolve uma criança em faixa? Por que envolve criança em faixa? Por causa de quê? Frio. Hã? Não. Que é isso? Você foi pai não? Que pai foi esse? Por que criança tem que enfaixar? Umbigo. Jesus foi. Tem uma teoria que diz não, Jesus foi o Logos, ele entrou em Maria, não teve contato nenhum com Maria, não, cresceu tal, e nasceu ali aquela aparência, mas Jesus tinha cordão umbilical ou não? Sim. Jesus tinha a natureza de Maria? Sim. E Maria tinha a natureza de quem? Adão. De Adão, antes do pecado ou depois do pecado? Depois do pecado. Maria, inclusive, na oração dela, ela fala aqui, ó, quer ver? Quer ver a oração de Maria aqui? Profetizana, não, aqui é, certo. Ó, Maria ora e diz assim: Senhor, Cadê Maria? Maria, minha alma engrandece, Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu quê? Salvador. Quem precisa de Salvador? Pecador. Maria declara com a boca dela: meu Salvador. E a Igreja Católica dizendo da Maria Imaculada, que nunca teve pecado. Ela diz, meu Salvador. Então, a natureza humana que Jesus nasceu era a de Maria e a de Adão. De Maria levou a natureza caída de Adão. Caída. Agora, e a parte masculina foi a de Adão, antes ou depois da queda? Uma coisa complicada. Mas eu agradeço que quando a gente tem gente importante assim, eu gostaria de ver com o irmão Bira. Vê aqui. Muito bem. Irmão Abiratã, por favor. Irmão Biratã. É usada uma palavra aqui, irmão, técnica do juízo. Em Jesus nunca se achou dolo. É dolo ou é dolo? Dolo. Vou colocar aqui no outro, só dizer para mim. Em Jesus, eu vou pegar a palavra do Bombiro para me dizer o que Jesus não tinha e que nós temos. Duas pessoas diferentes matam duas pessoas. Um matou com dolo, o outro matou com culpa. É assim? Por favor, irmão Beirata, apesar que eu não tenho aqui o microfone para o senhor, se eu queria vir aqui falar, ou o senhor fala daí mesmo? Irmão Biro, bem alto, por favor, fica de pé, vou lhe usar hoje. Deixa eu botar aqui, aprendi a botar a câmera no ponto. Irmão Biro, é esse aqui, ó. Não tem como aumentar nem nada. Por favor, fica de pé. Irmão Biratã, o que é um crime doloso? O que é um crime culposo? Pelas suas palavras eu vou entender, vou explicar o que Jesus não tinha e que nós temos. Por favor, o que é dolo? Por favor, explica para nós. Ô Biro, eu tinha que você falar aqui porque eu quero gravar. Vou ter que te incomodar, faz favor. Por favor, vem aqui. Porque, irmãos, eu vou usar as palavras dele, que é jurista, está na área 100% dele, para me explicar. Pode vir aqui, você faz favor, irmão, aqui, para ver se eu consigo explicar para os irmãos o que é que Jesus não tinha na natureza dele que nós temos na nossa. Apesar que todos nós temos natureza
ele tinha a natureza de Adão, nós também temos. Será que isso já chega aí no seu tamanho aqui? Então, irmão, por favor, irmão, dá para o senhor aparecer aqui, ó. Aqui, aparece aqui. Ué, era pra... Ah, não, aqui não, o senhor está lá. Pode falar isso, não aparece ele não. Fala. Aqui não está gravando outra câmera, eu não consegui. Vai lá. Paz a todos. Quando a gente diz, pastor, a legislação criminal, a questão do delito, crime doloso, o dolo significa que a pessoa que praticou essa infração penal, esse delito com dolo, ele praticou com a intenção, ele quis, ele buscou o resultado, então é chamado, por exemplo, homicídio doloso, que é uma consequência muito grande com relação às penas e tudo, que são agravadas por conta da intenção do agente que praticou aquele crime. Quando se diz, por exemplo, que uma infração é culposa, a pessoa, embora tenha praticado aquela infração, ele não ocorreu, ele não teve a intenção de buscar aquele resultado. Por exemplo, um homicídio culposo no trânsito. Eu estou trafegando com o meu carro, uma pessoa atravessa repentinamente ali na rodovia, eu atropelo e mata essa pessoa. É chamado de homicídio culposo. Eu vou responder, mas com penas extremamente brancas, eu vou para a cadeia, nada, se ficar comprovado que eu não estava autorizado, nem sob efeito de drogas, e eu não concorri para aquele resultado de morte, eu simplesmente vou responder ao processo para verificar e ao final você é absolvido. Diferentemente, pastor, Se tiver autorizado. se tiver autorizado, você concorrer com o dolo, atenção. No caso do homicídio em trânsito, o fato da pessoa estar sob efeito de drogas ou álcool, independentemente da intenção, ele vai responder como se intencionalmente estivesse. Ele assumiu o risco de causar o acidente. Assumir o risco de produzir o resultado, que é o que a gente chama de pré-termoloso. Pré-termoloso. Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, irmão? Que é o seguinte, irmão, está dizendo que Jesus não... Quer dizer que Jesus nunca... Uma coisa que Jesus não tinha sobre o pecado era o quê? Intenção. Jesus não tinha intenção de pecar. Ele nunca teve intenção de... Quer dizer, qual seria outra palavra sinônimo de intenção? Predisposição? Uma palavra sinônimo para botar aqui. Entender? Jesus não tinha dolo. Jesus nunca teve intenção. Diferente de nós que peca por intenção de pecar. Por exemplo. Por intenção também, no direito, a gente entende a vontade. Ah, essa foi boa, pela vontade. Muito bem. Obrigado. Eu esqueci que eu estava sem a câmera. Eu tenho que ser que depois alguém me pergunta, eu estou sem as câmeras aqui, elas existem, mas não saem. Então, irmão, voltando aqui. Deixa eu voltar no versículo. Deixa eu ver como é que diz. O interessante é que as outras Bíblias não falam assim. Ah, eu tenho que tirar aqui. Ó, irmão, aqui em vamos ver como é que diz aqui nessa NVI. Essa NVI parece falar diferente. 1 de Pedro 2 pouco, não é 1 de Pedro 2:25, parece? 2:20 e pouco, vai lá, vou botar 2:24 aqui. Também, alguma outra tradução aqui, irmão, diz assim, ó, ele não tinha, você foi em inglês, ele não tinha, não se achou engano. Irmão, se sua Bíblia aí em 1 Pedro 2:22 diz engano, é porque o original, vou mostrar que é o original é a palavra, 2:22, se achou, a palavra grega, irmão, nem dolo, a palavra, deixa eu mostrar aqui no dicionário para você ver, ó. A palavra original usada aqui, irmão, no grego que foi escrito aqui, ó, é a palavra dolo mesmo. Eu te recomendo, se na sua Bíblia está escrito engano, na sua que o senhor é jurista, irmão, a sua diz o que aí? Dolo ou engano?
Dó. Quem entende disso, pode pegar a sua canetinha, riscar engano e colocar dó, porque você está usando um termo técnico da justiça, sem intenção, não tem vontade de. Então, irmãos, o que seria diferente de Jesus e nós? A natureza de Jesus era a mesma. Agora, eu não sei responder essa pergunta. Era a natureza de Adão antes de pecar, mas que nasceu no mundo, filho de uma mulher pecadora, e que, portanto, como Adão foi criado santo, mas com a possibilidade de escolher o pecado, e Adão por fim escolheu o quê? O pecado. Mesmo que Jesus tenha sido criado com a natureza de Adão antes do pecado, ele tinha a possibilidade de fazer a mesma escolha que Adão fez. Então a natureza de Jesus era uma natureza sem dolo. Entendemos isso? Agora, havia a possibilidade de Jesus pecar? Sim. Mas as tentações de Jesus, meu amigo, a tentação de Jesus, pecado, quando eu digo aqui, irmão, nesse sentido aqui, deixa eu voltar para você ver, ó. Pecado no sentido aqui, irmão, ó. As obras da carne. Obra da carne. Que quando um crente, irmão, chega a cair nas obras da carne, ele já está desviado. Eu não creio que o diabo vive tentando crente. Presta atenção, irmão. Você nasceu de novo. Você é cheio do Espírito Santo. Você vive se alimentando das coisas de Deus, Bíblia, oração, louvor, culto, etc. Você vive sendo tentado. Agora, eu vou voltar ao ponto aqui, que hoje eu quero bater nessa tecla. Onde está o talento que eu te entreguei? Esse o diabo trabalha na minha vida, quem é pastor, quem não é pastor, 24 horas por dia, para dizer: enterra esse talento. Por quê, irmão? O talento é que constrói o reino de Deus. O reino de Deus é construído pelo uso dos talentos de cada um de nós, quando está exercendo o seu. Tem o dom de orar. E ora lá, ninguém nem sabe, mas ora pela igreja, ora pela obra em Mambaí. É o talento, está contribuindo com o reino de Deus. Irmãos, o mais importante, presta atenção nisso aqui, ó, é você cumprir a sua missão. Deixa eu dar um exemplo para você. Moisés casa com a princesa egípcia. Não, José que casa com a princesa. Moisés casa com a filha do pastor. Opa! Aí quando eles vão para atravessando para tentar chegar a uma viagem de 40 dias, que virou 40 anos pelo deserto, Moisés casa com uma mulher cuxita, azul, aquelas africanas azul, o cabelo não tem quem desenrola um filho, cuxita. A raça, irmão, dos hebreus era mais assim para claro, talvez tipo as pessoas mais claras que tem aqui, né? E Moisés casa com uma cuxita. Miriam, irmã de Moisés, não pode. Você não serve mais para ser nosso líder. Eu acho que ali era racismo mesmo. E Deus, irmão, torna Miriam leprosa. Vai parar com essa coisa. O problema não é que Moisés não serve para ser nosso líder. Irmãos, deixa eu repetir isso aqui. O propósito de Deus com Moisés era um só: pega esse povo no Egito e põe dentro de Canaã. Senhor, se eu quiser casar com a cuxita, isso é problema seu, meu amigo. Se eu quiser ficar solteiro, isso é problema seu, meu amigo.
E se eu quiser comprar um Lexus, isso é problema seu. Eu quero que você me entregue, eu vou te entregar aqui e quer que você ponha lá. É isso. Então não tem muita coisa. Ah, mas a vontade de Deus que eu caso, que eu não caso, isso é problema, vontade sua. Sabe? Agora, diz Paulo, se viver queimando de vontade, casa. Mas se não for, problema seu. Tem uma série de coisas, irmão, que Deus está perguntando para você hoje é assim: que você está executando do talento para construir o meu reino em Uamaí que eu coloquei na sua mão. Ah, senhor, mas eu posso comprar. Pode ser. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para mim. Mas como é que você vai fazer? Ah, senhor, eu vou de bicicleta, eu vou de jatinho, isso é problema seu, deixa que você vá. Entendemos isso, irmão? Se eu vou fazer com serrote ou com serra elétrica, isso é problema seu, eu quero que você faça. Então, irmão, veja bem. Agora voltando aqui, tem outras aqui de Hebreus. Hebreus tem mais, né? Vou voltar aqui em Hebreus. Por que Hebreus, irmãos? Exatamente Hebreus, porque Hebreus foi escrito para os judeus. Quem é que mais achava o Elisa dizer que Jesus de Nazaré, filho de Maria, é Jeová encarnado? Judeu. Ah, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não, mas é três. É uma, é três. Então, irmãos, aqui diz aqui, ó. É Hebreus 7, também fala. Jesus comparado a Melquisedeque. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como ele, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto, que não tem necessidade de oferecer sacrifício por seus próprios irmãos. Aqui diz uma coisa: nunca teve que Jesus oferecer sacrifício pelos seus pecados. Ó, todo ser humano tem que oferecer. E qual é o sacrifício que oferece pelo pecado? Sem Jesus. Jesus nunca precisou, foi o único que nunca precisou de sacrifício pelos pecados. Dá para ter ideia da natureza, não dá, gente? Pelos seus pecados não foi necessário. Muito bem. Muito bem, isso aqui. Tem mais aqui, irmão, o pessoal não vai dar para chegar nisso aqui. Inclusive, quando Jesus ensina a oração, ó, Mateus 6, sobre a oração, 6:1 não, Mateus 6. Senhor, quando é que nós devemos orar? Primeiro, não faça isso. Portanto, vós orareis assim. Ele está dizendo assim: quem é que faz essa oração? Vocês, eu não. Perdoa nossas dívidas, vocês. Eu não. Vocês têm que fazer essa oração, eu não. Assim como nós perdoamos nossas dívidas, como nós perdoamos, eu mesmo, e não nos deixe cair em tentação. Eu não tenho que fazer, você tem que fazer, eu não. Irmão, concluindo, olha a hora de concluindo, o que nós podemos ver aqui sobre Jesus? Foi circuncidado ao 8º dia, foi consagrado como primogênito, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de quem? Dos homens. Irmão, a gestação de Maria, a concepção foi sobrenatural, mas a gestação foi normal, igual qualquer mulher, 9 meses, gravidez, tudo aquilo que complica, problema da vez, pariu o menino, teve que cortar o cordão. Tá bom, Jesus, presta atenção, nós temos uma Jesus foi homem igual nós, tinha fome, sede, tinha fome, raiva, quebrava as coisas, metia chicote, derrubava a mesa, raça de canário, vocês são
de canalha. Jesus fazia homem, né? Ok, irmãos? Então ele é capaz. Eu queria enfatizar essa parte. Porque às vezes assim, não, irmão, Jesus não caiu porque Jesus não era diferente. Ele não caiu, porque uma coisa que a Bíblia diz que Jesus, desde o ventre da mãe, eu vi uma interação interessante do Marcos Feliciano. Desde o ventre da sua mãe, Jesus era cheio de quê? Quando, irmão, presta atenção nisso, sobre o aborto. Quando Maria, recém-grávida, acho que 1 mês, 2 meses, 3 meses, visita Isabel, sua tia de 6 meses. O que acontece com as crianças dentro da barriga de um e da outra? Irmão, uma criança de 6 meses é cheia do Espírito Santo. Como é que você mata um feto? Não, mãe, é um feto. Maria de 3 meses, Camila, de 3 meses, ela tinha um feto cheio do Espírito Santo. Como é que diz que um feto de 3 meses é um animal sem alma, pode matar, não é gente não, digo 3 meses. Agora eu pergunto, como é que se pode cometer um aborto num ente que com 3 meses já pode ser cheio do Espírito Santo? Como é que se pode matar? Não é nada não, é uma coisa sem... deixa eu botar aqui a câmera. É uma coisa sem... Não é não, por favor. Pastor, eu vou... Semana passada eu fiz uma pergunta, eu vou voltar nela, porque assim... essa semana eu estive conversando com um abençoado de uma outra igreja, e ele falou que nessa igreja dele, que não é tão grande quanto a nossa, tem um monte de petistas. Sim. Só de esquerda. Aí eu volto a dizer de novo, esse povo está dentro de igreja. Eu estou falando de quem não entende ainda. Basta ir lá e ver a regra dos caras. O comunismo, o ateísmo e tal. O que eles defendem. É um bando de retardado. Botar uma pessoa que é cristã, que se diz cristã, né? Porque não é cristão, uma pessoa que vota na esquerda não é cristã nem aqui nem aqui. Porque essa pessoa está defendendo o que esses caras aprovam ou não? Irmão. Né? Vamos lá. Vamos terminar a lição aqui, ó. Vamos voltar na próxima. Vê o que nós temos. Aqui a câmera foi diferente. Muito bem, irmão. Na próxima vamos continuar aqui o seguinte, ó. A crucificação e o sepultamento de Jesus. Nós vamos ver os efeitos da morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição. Ressurreição é que é pano para manga, viu, irmão? Para a razão humana. Razão humana, teve mortinho da Silva, mortinho. E com 3 dias voltou a viver e disse para Tomé: sou eu mesmo, Tomé, a mesma que pega aqui em mim, sou eu mesmo. Essa, irmão, de todas, até que a concepção virginal de Jesus, ninguém vê. Agora que ele ressuscitou ao 3º dia, meu amigo, isso aí é só para quem é retardado igual você. Não é possível. Não é possível, com 3 dias não. Mas nós vamos ver, se Deus permitir, continuando. Amém, irmão? Fiquei contente que eu formatei, o negócio aqui gravou, gostei. Hoje à noite eu dou um aviso excelente para vocês. Eu não tenho minha câmera aqui, vou mostrar pra vocês. Hoje à noite tem 2 coisas, uma melhorou, está melhorando. Primeiro tem a jantinha, sabe? Depois tem canjica de sobremesa. Ó, R$10 a jantinha, com 5 de sobremesa. Aí eu falei com o Davi, foi Davi que virou: olha, velho, sai daqui morto de fome. Eu vou comer ali, a gente gasta 60 ou 70 reais. Com 15 reais eu janto e tem sobremesa. Irmão, eu estou querendo saber por que fazer culto dá fome na gente. Todo mundo sai da igreja travado, querendo. Aí tem aqui. E com 15 reais, se você der conta, você come um prato de jantinha e ainda come uma canjica. Aí a pedido de Rony, agradeço, Rony. Vai fazer um bocado gelado. E só tinha canjica quente, ela fica durinha, mas eu gosto, eu também quero. Você vai fazer canjica gelada e canjica quente, tá melhorando. Vamos ver daqui para frente o que vai aparecer aqui para nós nessa evolução, né? Amém? Amém. Terminamos então. Ficamos de pé. Alguém quer falar alguma coisa? Irmão, qual foi o filho do irmão Augusto que morreu? Qual foi deles? Eu nem fiquei sabendo. O Gerson? Foi o Gerson? Meu Deus. Eu fiquei sabendo.
Pois é, não que eu fiquei sabendo, ontem eu fui conhecer meu lote lá no Recanto das Águas, levei meu filho, minha futura nora, sem celular, sem nada, cheguei cansado, fui dormir, ainda mais dizendo, não vou não, que eu vou no funeral do filho do irmão. Aí eu fiquei sem saber. Tá sendo gravado aqui mesmo ou lá na minha? Já sepultou, né? Pois é. Aí eu fiquei sem saber, irmão, não tive ação nenhuma, fiquei sem saber. Fui lá conhecer meu local, gostei, vai ficar muito melhor ainda. Já estou pensando em comprar um jet ski. É maravilhoso, é muito bom. Ficamos de pé. Oramos então, né, pela família, o irmão Augusto, né? Oramos pela família dele. Não. Oramos pela família do irmão Augusto. Santo Deus, bendito Pai, nesta manhã oramos por este pai que perde o seu filho, o irmão Augusto. E a morte é contra a natureza, mas ainda filho sepultar pai é uma coisa que segue alguma lógica, mas pai sepultar filho é duas vezes contra a natureza, Senhor. Mas ajude o teu servo, toda a família dele, que passa por este momento assim, Senhor. Esteja conosco, oramos desde já pelo culto logo mais à noite. Se o Senhor assim nos abençoar, queremos estar aqui neste banquete espiritual, que com certeza já está preparado para todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.